Você já parou para pensar que pode ser exatamente você quem Deus quer usar para cuidar de alguém hoje? Olá pessoal, eu me chamo Flávia Cunha e este é o BíbliaCast. Hoje eu quero refletir com vocês em um texto que está em Lucas capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 33, que diz assim: E Jesus lhe respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Jesus responde uma pergunta: quem é o meu próximo? E aí ele conta esta parábola. Porque nós sempre pensamos que o nosso próximo são aqueles que já estão ao nosso redor, a nossa família, as pessoas da qual nós já amamos, já respeitamos, já queremos bem e nos damos bem. Nós vemos nessa parábola que no caminho de Jericó, um homem foi assaltado, espancado e deixado para morrer. O que mais impressiona nessa história é que os levitas, os sacerdotes, aqueles que seguiam a lei e tinham uma obrigação a cumprir, eles não pararam, eles não ajudaram. Aqueles que seguiam a lei, aqueles que falavam servir a Deus, eles viram, mas não pararam. Eles ouviram talvez o pedido por socorro, mas não pararam para ajudar este homem. Por outro lado, o samaritano, que não tinha obrigação nenhuma, que não tinha compromisso nenhum com aquele homem, parou e a Bíblia diz que ele se encheu de compaixão. E é aí que está a diferença. Não basta apenas a gente ver com os olhos o sofrimento do outro, mas é preciso ver com o coração aquilo que o outro está passando. Jesus, no final da parábola, diz: vai e faze o mesmo. É este o comportamento que Deus espera de mim e espera de você. Um comportamento cheio de compaixão, cheio de empatia pelo próximo. Não basta a gente saber do sofrimento do outro. Não basta a gente ver o sofrimento do outro. É preciso sentir e ajudar. Com essa história, nós podemos aprender que uma fé que não se traduz em uma compaixão prática, pode ser considerada uma fé inútil, uma fé parada, uma fé que não se move, uma fé que não tem propósito. Mas nós temos que entender que a compaixão não é ter pena do outro, não é sentir dó da situação do próximo. Não. A compaixão é parar para ajudar, é parar para escutar, parar para aconselhar, parar para levantar alguém, mesmo que isso atrase a nossa rota, como talvez tenha atrasado a rota do bom samaritano. Nós temos que aprender a descer dos nossos cavalos da pressa, aprender a mexer na nossa agenda, se for preciso, para ajudar alguém que precise de nós, para ajudar alguém que precisa se levantar, mas não consegue. E talvez Deus está esperando de nós essa atitude. E a verdade é que, infelizmente, o mundo está cheio de pessoas que estão caídas pelo caminho, que foram feridas pela vida, que foram feridas pelo próximo que deveria ter ajudado. E talvez Deus está esperando que eu e você ajude essas pessoas. As pessoas, elas só precisam de alguém que as veja de verdade, que as sinta, que as escute, que se aproxime, que se ajude. As pessoas, elas precisam de uma mão amiga. E talvez, se Deus te colocou no caminho de alguém, é para que você seja o bom samaritano da vez. E talvez, se você pensa que não tem muito a oferecer, que não tem muito a ofertar na vida de alguém para ajudar, lembre-se de que o samaritano também não tinha. Ele usou o pouco que tinha. Ele tinha um pouco de azeite, um pouco de vinho e um animal que usou para transportar o ferido. Deus, ele não precisa de pessoas que têm muito. Ele precisa de pessoas que têm disposição. Claro, Deus usa sim pessoas que têm a oferecer, que têm condições, que podem ofertar algo muito maior. Mas Deus, ele usa muito mais pessoas com disposição. Então, se você tem disposição, pode ter certeza que o Senhor irá te usar. Que a partir de hoje a gente possa parar de ignorar as dores alheias e começar a estender mais a mão,
apresentando a boa nova do Senhor, dizendo que Ele ainda pode salvar, que Ele ainda pode curar, que Ele ainda pode libertar e pode transformar a vida de alguém que se arrepende de verdade. Que nós possamos ser um reflexo do amor de Cristo, agindo com compaixão pelo nosso próximo. Que essa palavra tenha falado ao seu coração da mesma forma que falou ao meu e também me confrontou. Compartilhe com um amigo esta palavra, com um familiar, e nós nos vemos no próximo episódio.